Deus. Irmãos, nós terminamos uma série de meditações, uma série de pregações que falava sobre o Sermão da Montanha, né? As bem-aventuranças do Senhor. Isso daí está tudo registrado lá no canal do YouTube. Depois você entre lá e você acompanhe. E hoje nós estamos inaugurando uma nova série de palavra. O pastor Henrique tem alguns direcionamentos da parte do Senhor e nós vamos estar trabalhando dessa maneira. Nós vamos estar trazendo palavras em série, para que não fique muito aleatório, né? Mas a gente vai conduzir por esse caminho. Nós vamos estar iniciando hoje os milagres de Jesus. Vamos estar iniciando hoje os milagres de Jesus, os milagres que Cristo fez em vida aqui na terra. E aí, irmãos, estudando todos os milagres de Cristo, a gente vê que tem 3 classes de milagres que Jesus fez. A primeira classe de milagres que Jesus Cristo fez são os milagres de cura e libertação, na área da enfermidade e na área da libertação. Essa é a primeira classe de milagres que Jesus fez, e tem alguns milagres, nós vamos estar estudando um a um, amém? A segunda classe de milagres, irmãos, é Jesus Cristo demonstrando o poder dele sobre a natureza, sobre a ordem criada, o cosmo, Aion, o mundo, sobre tudo que foi criado. Cristo demonstrando o poder sobre a criação. Essa é a segunda classe de milagres. Terceira classe de milagres, milagres de ressurreição de mortos. Terceira classe de milagres, ressurreição de mortos. Então hoje nós vamos falar da primeira classe, que são cura e libertação. Vai ter uma série de milagres que a gente vai estar falando um a um, até a gente mudar para a segunda classe e a terceira classe. Hoje nós vamos falar do primeiro milagre de cura e libertação, que é a cura do leproso. E coincidentemente, meus amados, isso numa cronologia, numa timeline, esse milagre aconteceu depois da pregação do Sermão da Montanha. Quando Jesus, não é, pastor? Quando Jesus Cristo prega as bem-aventuranças e ele desce, eu não lembro qual evangelista que vai narrar, acho que é Marcos, que ele fala sobre os detalhes da localidade. Ele está dizendo que Cristo, quando desce do monte na Galileia, e ele encontra o leproso. E vocês viram, nós trouxemos aqui, né? Aqui o pastor Luciano subirá mostrando para nós o monte das bem-aventuranças, né? E tinha o lago, do outro lado Decápolis, né? Que eram as 10 cidades ali, e o monte. Então logo quando Jesus, ele desce do monte, ele encontra esse leproso, e ali é que ele faz esse milagre. O milagre na vida desse rapaz. Ele não tem nome, tá? Na Bíblia não aparece o nome dele, mas ele é chamado de o leproso. Antes da gente entrar propriamente dito no milagre, irmãos, eu quero construir aqui com vocês aqui uma base, uma introdução. Vocês estão bem? Todo mundo está aí? Firme e forte? Glória a Deus? Aleluia. Então eu quero construir com vocês uma base, quero fazer aqui uma introdução para o dia de hoje e uma introdução para os outros dias também. E a gente vai trazendo mais novidades para você ir crescendo na palavra de Deus. Quando a gente fala em milagre, meus amados, né? O que o mundo fala sobre milagres? Eu vou ler para vocês aqui o que o dicionário fala sobre milagres. Milagre, no dicionário está escrito assim: ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Isso é 1. 2. Acontecimento formidável, estupendo. Acontecimento formidável, estupendo. Isso é o que o dicionário fala para nós na questão de milagres. Quando nós falamos de milagres, pessoal, irmãos, tem 2 grupos de pessoas que vão tratar sobre milagres e dar opiniões e linhas de entendimento sobre milagres. A primeira linha de entendimento, primeiras pessoas que falam sobre milagre, eles acreditam que os milagres da Bíblia, os milagres que aconteceram na palavra de Deus no tempo de Jesus, cessaram. São os me ajuda, pastor? Sensacionistas. Eles acham que os milagres cessaram, que Deus fez os milagres na Bíblia, Jesus fez os milagres na Bíblia, mas hoje em dia isso não acontece mais. Era como se Deus, Jesus, tivesse trabalhado naquele tempo e hoje Deus se aposentou, parou de trabalhar, só trabalhou naquela época e hoje ele não trabalha mais. Eles acham que esses milagres cessaram. Acompanha comigo, olha lá o que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará.
eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Aqui em Salmos está dizendo que Deus jamais dorme, Deus jamais pesca, Ele está atento o tempo todo. Outra palavra de Deus, Apocalipse 1:8, vai me ajudando aí, meninos, está sempre projetado aqui atrás de mim, ó. Se você não for tão rápido na Bíblia, você vai me acompanhando aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Palavra de Deus, Apocalipse capítulo 1 e versículo 8. Ele diz que Ele era o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo amanhã. Deus não muda e Deus não tem sombra de variação. Então Deus, Ele ainda faz os milagres, sim. Mas é que tem alguns milagres na Bíblia, irmãos, que são do contexto daquela época. Dificilmente nós veremos esses milagres no dia de hoje. Eu não vou dizer para você que é impossível isso acontecer, porque eu não posso dizer isso, porque se Deus quiser fazer, Ele faz. Eu estou dizendo que provavelmente não vai acontecer. Exemplo, abriu o mar vermelho para um povo passar. Ali tinha um contexto e um livramento para aquele povo. Dificilmente esse milagre vai acontecer, mas eu posso dizer que Deus não vai fazer? Não posso, porque se Deus quiser abrir o mar, Ele pode, e Ele abre. Então, mas esse era um milagre para aquele contexto. Outro milagre do contexto, a força de Sansão. Deus hoje não vai, aparentemente não vai criar um homem com a força que Sansão tinha naquela época, porque era um propósito específico daquela época, ok? Outro exemplo, quando Deus para o sol para que Josué guerreie e ele vença a guerra em favor de Josué. Deus parou o sol. Provavelmente Deus não vai parar o sol para a gente guerrear, mas pode ser que isso aconteça. Mas esses são exemplos de milagres na Bíblia que eram para aqueles contextos. Vocês estão me entendendo? Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer, eu estou dizendo que é mais provável que não aconteça, mas se Deus quiser fazer, Ele faz. Aí, amados irmãos, me ajuda nessa palavra, pastor. Sensacionismo, sensacionistas, eles vêm do deísmo. O que é o deísmo? O deísmo são pessoas que acreditam em Deus, mas eles não acreditam que Deus tem ações divinas no tempo de hoje. Explica, Davi. Por exemplo, vocês já viram aqueles bonequinhos de corda? Que você vai dar uma corda nele, você gira, aí você solta ele sai andando. Depois que você deu a corda, ele vai lá e faz as coisas dele sozinho. Os deístas, eles acreditam nisso, que Deus deu corda no mundo e soltou e o mundo funciona. E a partir daí ele não tem mais intervenção nos atos. Entendeu, irmão? Aleluia. Então isso é o que os deístas acreditam. Mas, irmãos, isso também não pode ser possível. Projeta para mim o texto também aqui para a gente poder ver. O pastor até mencionou isso aqui, ó. Mateus 21:22, ele diz assim, ó: e tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Então quer dizer, se você está numa situação difícil, apesar de Deus ter criado todas as coisas e sustentado todas as coisas, e você orar e crer, Deus age em seu favor. Ele entra com milagre. Então nós não podemos acreditar que também Deus não está fazendo esses tipos de coisas, intervenções nos dias de hoje. E aí esses são o primeiro grupo de pessoas, as pessoas que acreditam que os milagres cessaram. O segundo grupo de pessoas, meus amados, aqui, são aquelas pessoas que acreditam que milagre acontece toda hora, todo tempo e com qualquer um, no atacado, por quilo, a todo instante, né? Eu tenho uma rádio que eu acompanho no meu carro, e é de uma determinada igreja, de uma determinada linha de pensamento, e eu gosto dos irmãos, porque os irmãos têm um trabalho social bacana, os irmãos têm um louvor show de bola. Só que tem uma parte deles que quando eles começam ali na rádio, eu procuro não ouvir, para que eu não me contamine, para que eu não fale mal de uma coisa da igreja do Senhor, que nós não podemos falar, mas eu não acho que eles têm um entendimento legal, porque eles acreditam que o milagre pode ser controlado. Explica, Davi. Eu faço um voto e Deus me atende. Eu dei o dízimo e Deus me atende. Ou seja, o milagre ele é controlado, Deus é controlado.
É como eu dei um exemplo outro dia aqui, eu conversando com um pastor dessa igreja, ele falou assim para mim: Davi, sabe o que acontece? Sabe o que eu faço com o dízimo? Eu recebo pelo banco. Quando eu vejo que o meu pagamento caiu na conta, na mesma hora eu transfiro para a igreja. Porque eu sei que se eu não transferir para a igreja, no outro dia me acontece alguma coisa de errado. Ou eu bato o carro, ou furo o pneu. Eu falei: irmão, como isso, irmão? Entendimento errado. Porque ele acha que ele está pagando o dízimo, e é como se estivesse pagando um seguro. E que nada demais vai acontecer com ele, nada de errado vai acontecer com ele. Você entendeu? É como se você pagasse o guardinha da rua aí, sabe o piuí, que você está dormindo, ele passa na frente da sua casa, apitando lá, é o piuí lá? Pois eles acham que é a mesma coisa. E você paga e você fala: ó, senhor, o senhor está vendo aí, né? Ó, estou depositando o dízimo, o senhor não me esquece que amanhã eu vou sair para trabalhar, hein, mano? Ó, senhor, posso ouvir um amém do senhor? Eles acham que é assim, que você paga. E aí você vai ter o retorno. Ah, eu comprei um objeto tal, eu tenho um objeto desse, pendura aqui, pendura ali, e o senhor mudou. Aí quando você vai ver os testemunhos, irmãos, é sempre assim, ó: eu saí de um carro para 2, eu era empregado, agora eu sou empresário, eu tinha um caminhãozinho, agora eu tenho 10. É só coisas que vocês vão, sabe, você vai dando 1 para ganhar 2. Você nunca vê um testemunho da pessoa falar assim: ó, eu me arrependi do meu pecado, eu batia na minha esposa, não bato mais. Eu enchi a minha cara, não encho mais. Eu saí pregando o evangelho e tantas pessoas se converteram. Não, é sempre ganhando. Agora sim, é os testemunhos que nós escutamos, mas nós não sabemos se são todos que fazem isso que acontecem. E provavelmente não. Está aí um caso agora que estourou na mídia. Vocês lembram daquela moça, que era uma modelo, e ela passou ela teve um estado de enfermidade muito grande. Ela chegou na beira da morte, e ela disse que ela teve uma experiência com Deus, e que Deus poupou a vida dela, e disse: estou poupando a sua vida, e agora comece de uma maneira diferente. E ela foi para uma igreja, e agora ela está dizendo que ela fizeram uma lavagem cerebral nela, e ela está pedindo R$1,5 milhão de reais de volta, que ela disse que ofertou e dizimou. Tem entendimento, irmão? Sabe por quê? Porque ela achou que dizimando e ofertando, que R$1,5 milhão ia virar 3. Quando ela viu que virou 0, ela falou: meu, vocês é louco, me dá o meu R$1,5 milhão de volta. Porque, irmão, nós não dizimamos para que o nosso dinheiro dobre. Nós não dizimamos para a gente ter abundância, para a gente ter fartura, não. Sabe por que nós dizimamos? Nós dizimamos e ofertamos com um propósito de abençoar o reino de Deus, o propósito de alcançar vidas. Eu não penso em mim, mas eu penso no próximo. O dízimo e a oferta é pensando no próximo, é pensando que essa igreja aqui, nós já estamos indo para 6 anos, né, pastor? Nós estamos indo para 6 anos com a porta da igreja aberta, nunca ficamos fechados. E aqui chega pessoas, irmão, sofrendo, e ouve a palavra, sai daqui renovada e transformada. Então eu dizimo e eu oferto pensando no próximo, não em mim. É claro que o Senhor me abençoa, lógico. Irmão, pensa bem, o Senhor que é o dono do ouro e da prata, dono de todas as coisas, você está investindo na obra dele. Você acha que ele vai te desamparar? Não vai, irmão, não vai. Mas os seus pensamentos não podem ser de benefício próprio. O seu pensamento não pode ser de enriquecimento. Não pode. Tem que ser de abençoar a vida das pessoas. Então, a segunda estilo de pessoas são essas que acreditam que o milagre acontece toda hora, e ele é banal. Você vai fazendo milagre por quilo, né? E às vezes você até programa os milagres, né? Fala: venha hoje, que hoje é a noite da cura, hoje é a noite da vitória. Aí você vai vir aqui, você vai vencer. E aí a gente programa tudo. Meus irmãos, tem como programar isso? Nós não sabemos quando Deus vai agir no meio da congregação, quando Ele vai curar e quando Ele não vai curar, quando Ele vai libertar e quando Ele não vai libertar. Nós não temos esse controle. Mas as pessoas acham que pode controlar. Venha que Deus vai fazer, venha que Deus vai fazer. Isso é querer controlar Deus. Esse é o segundo tipo de pessoas. Então, vocês entenderam? O primeiro tipo de pessoas, que os milagres cessaram. O segundo tipo de pessoas, que acham que o milagre é banal e acontece o tempo todo. E para que a gente possa entender um pouco sobre milagres, a gente também vai ter que entender quem é Jesus. Porque nós vamos estar ouvindo sobre vários tipos de milagres, e a gente precisa saber quem é
Cristo Jesus. Mateus, projeta para nós aqui o próximo texto de Filipenses. Esse é um dos textos que eu mais gosto, irmãos. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Isso é importantíssimo saber, porque você pode duvidar ou até mesmo questionar muitas coisas, como nos tempos de Jesus, pelos religiosos da época. Os religiosos da época, eles questionavam a Cristo Jesus por conta dos milagres. Projeta para nós, Mateus. Marcos 11, 27 e 28. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciões se aproximaram dele e lhe disseram: com que autoridade tu fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para poder fazer essas coisas? Eles começaram a questionar Cristo Jesus. E esse é um texto muito legal, irmãos. Ele chega a ser até engraçado, porque eles vão e colocam Jesus na parede. Fala: quem está te dando autoridade? Fala para nós aí. Quem foi que te deu essas autoridades aí? Como é que você está fazendo esse tipo de coisa? Aí Jesus pega e fala assim: então eu vou fazer o seguinte, eu vou responder a sua pergunta com uma outra pergunta. O batismo de João, ele é do céu ou é de João? Aí eles coçaram a cabeça, aí começaram a combinar um com o outro. Falou: meu, se a gente falar que é de João, ele vai pegar nós. Se a gente falar que é do céu, ele também pega nós. Jesus, a gente não sabe. A gente não sabe. Ele falou: então também não respondo vocês com qual autoridade eu faço essas coisas. É engraçado demais, não é, irmão? Você não responde, eu também não respondo, também não falo. Irmão, sabe qual que é a preocupação de Jesus para a opinião das pessoas? Zero. É zero. Jesus não está nem aí para que os irmãos, para que as pessoas estão pensando ou falando. Ele não se preocupava com isso. Irmãos, é a mesma coisa como nós. Nós não devemos ficar preocupados com a opinião das pessoas não falando de nós. Você tem que ficar se preocupando com a palavra. A gente estava até brincando no grupo dos jovens, né? Surgiu um assunto lá, tal. E aí o pessoal comentando, o pessoal falando. Aí eu falei um negócio lá e a Michelle comentou: fala, Davi, mas o que falaram para mim é que não é bem assim sobre você. Eu falei: irmã, inveja. Irmã, isso é recalque. E eu não ligo para o que eles falam. Eu acho que eu sou, né? É brincando, né, irmãos? Mas nós não devemos ficar pensando nesse tipo de coisa. E aí Jesus vai e responde para esse pessoal dessa maneira, porque Jesus estava fazendo muitos milagres e estava incomodando o pessoal. Eu falei: meu, que tanto milagre que esse rapaz faz, que tanta coisa acontecendo na vida, nós precisamos saber disso daí. Precisamos questionar e colocar ele na parede. E Jesus vai pegar e vai dizer sobre isso. Agora em Filipenses 2 lá, Deus está dizendo que o exaltou e deu um nome sobre todo nome, para que todo nome se dobre ao nome de Jesus Cristo. Sabe qual que é esse nome? Esse nome é Kyrios. Kyrios quer dizer Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso. Isso no grego, né? Ele é Senhor, Ele é Mestre e Ele é Lorde. Então Deus deu esse nome, esse título para Ele. E aí sabe o que eu aprendi? Isso faz pouquíssimo tempo, que eu também não sabia. Você sabe quando antigamente que tinha lá no Império Romano, o imperador chamava César? Pois é, o nome do camarada não era César. César era o título. E eu não sabia. Eu achei que o nome do imperador era César. Quem estava comigo e achava que o nome do cara era César? Né? Pois César não era nome, pois César era título. Pode ser que o imperador chamava José Henrique, mas naquele tempo ele era César. Entendeu? Então ele tinha um título. César era um título. Era um nome próprio, né? O nome de uma pessoa, mas era um título de autoridade ou cargo, que significa imperador, aquele que está exercendo poder. Então o nome que Deus deu para Jesus não é Jesus, mas é um nome sobre todo nome, que é Kyrios, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Mestre e Lorde, exaltado nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos se prostram diante dele. Jesus é a autoridade máxima, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Projeta para nós, Mateus, 1 Pedro 3,22. Aleluia. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo se lhe sujeitado
os anjos, as autoridades e as potências, ou as potestades, né? Está se referindo a Jesus, o qual está à destra de Deus. Jesus está à destra de Deus, tendo subido ao céu após morte e ressurreição, havendo-se-lhe sujeitado. Deus sujeitou todos, os anjos, as autoridades e as potências para Cristo Jesus. Esse é Deus, esse é Jesus, a autoridade máxima. Por que ele diz que é no céu? Porque todos nos céus eles reverenciam a Cristo Jesus. Anjos, serafins, querubins, são todos criaturas que se prostram e louvam o nome do Senhor. E na terra, todas as autoridades, todas as pessoas, elas estão debaixo de Jesus Cristo. É claro que hoje nem todos se prostram diante do Senhor. Nós nos prostramos, nós reconhecemos que Ele é Quírios, mas nem todos ainda reconhecem que Ele é Quírios. Mas haverá um tempo que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo e confessará que Ele é o Messias Salvador, o adorado Quírios, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas hoje, irmãos, hoje nós nos prostramos diante do Senhor e reconhecendo que Ele é Quírios com alegria. Mas naquele dia, esses que não reconheceram agora, eles irão reconhecer, mas não com alegria, mas com lágrima e com tristeza. Então o tempo de reconhecer a Cristo Jesus como Senhor e como Quírios é agora, é em vida, porque naquele dia não vai ficar ninguém de fora, mas uns com alegria e outros com tristeza. E aí, irmãos, só ficou faltando debaixo da terra. Todos os demônios reconhecem que Cristo é o Senhor, Ele é Quírios. Tanto é que quando Jesus ia expulsar os demônios, eles diziam assim: Senhor, por que vieste nos atormentar? E eles reconheciam a autoridade. Eles não querem obedecer, mas eles sabem que quando Cristo chega, eles têm que sair. Eles sabem que quando Cristo está naquele lugar, não tem vez para eles. Eles se submetem e sabem que vai dar ruim, porque Cristo é Quírios nos céus, na terra e debaixo da terra. Não há nenhum outro lugar que o Senhor não reine. Ele reina em todos os lugares. Aleluia, glória a Deus. E para a gente entender um pouco mais sobre a questão de Jesus, Senhor, Rei absoluto, supremo e Quírios, eu gostaria que os irmãos também lessem comigo 2 Coríntios 2, o 14 ao 16. Irmãos, eu sei que são muitos textos, mas a gente precisa ler, precisa se familiarizar com a palavra de Deus, e a gente só tem entendimento se a gente for lendo mesmo. Aqui é palavra mesmo, amém, irmãos? 2 Coríntios, ó, já está aqui, a televisão daqui desligou, viu? Time de mídia, meus amiguinhos. E a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar vamos lá, irmãos, vamos lá, começar de novo. É que eu não combinei com os irmãos antes, né? Mas vamos lá, nós vamos conseguir. E a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar fragrância. Aqui no meu está o cheiro. Então toda vez que falar fragrância, irmãos, é o cheiro. Então vamos lá. E a graça de Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom de Cristo, nós que se salvam e nos que se perdem. Para esse certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Irmãos, olha só que Paulo está tentando usar, que ele está tentando usar aqui uma figura, né? Eu aprendi isso com o pastor Marcos, e o pastor Marcos aprendeu isso com o doutor Russell Shedd, doutor em Novo Testamento. Hoje ele já está na glória com o Senhor, mas o velhinho, meu, cê é louco, o cara é demais, Então ele explicou isso aqui. O que acontecia? Antigamente no Império Romano tinha César, que era o imperador, e tinha um general de guerra, que era abaixo dele, e eles guerreavam com outros povos, eles entravam em batalhas com outros povos. Aí o que acontece? O general reunia o exército dele e ia para a guerra, e o pessoal ficava esperando.
tanto César como toda a cidade. Quando eles venciam a guerra, e eu já expliquei isso para o time de louvor aqui, quando eles venciam a guerra, eles mandavam antes do general e antes de todo o exército, eles mandavam os apóstolos, que são os enviados, e eles chegavam lá na cidade dizendo assim: ó, ganhamos a guerra, e o general está voltando. E aí o pessoal começava em louvor e adoração: o general está voltando, ganhamos a guerra, ganhamos a batalha, e nisso eles estavam se preparando para voltar. Quando eles estavam chegando, havia toda uma preparação naquela cidade. Eles pegavam uma das ruas, uma avenida principal daquela cidade, e eles se colocavam dos dois lados, e no meio da rua eles colocavam um monte de flor, irmãos, um monte de flor, pétalas de rosa, um monte de flor, porque por ali ia passar o general, o seu exército e aqueles escravos que eles conquistaram nas guerras, que são os despojos da guerra. Vocês sabem que são os despojos da guerra. Foi lá, guerreou com aquela nação, matou todos os inimigos, sobrou os despojos, sobrou as mulheres, sobrou os filhos, sobrou as riquezas, eles trazem. Então por aquela avenida ia passar o general, o exército e os escravos, e cheio de flor naquele lugar. Não sei se vocês viram rolando no WhatsApp, só para vocês entenderem. Vocês viram rolando no WhatsApp na Argentina, quando nosso irmão Dieguito Maradona faleceu, o velório dele? Vocês viram o que os caras fizeram lá no centro? Você viu, pastor? Loucura. Torcida do Boca Júnior. Os caras são embaçados, velho. O Boca Júnior, a torcida do Boca Júnior é embaçado. Se você for lá em La Bombonera, que é o estádio do Boca, a arquibancada dos caras é assim, ó. Ela é íngreme. Os caras, lota aquele negócio, é uma caixa de fósforo. Ele chama de La Bombonera. É uma caixa de fósforo. Irmãos, eles pulam, eles pisam naquele negócio, o estádio todo balança. Os caras é embaçado. Foguete, sinalizador. Vocês tinham que ver a festa que eles fizeram agora no velório do Maradona. Tomaram o planalto central deles lá, colocaram aquele símbolo preto de luto bem grande, e os caras cantando, e fogos, e bandeira, e pá. É isso que o general de guerra recebia lá no Império Romano. Depois vocês entram lá para vocês verem como é que é o negócio. Então quando eles venciam, eles vinham. Os irmãos não viram, os irmãos não acompanham as mídias sociais, só eu que acompanho as notícias da internet. E aí, irmãos, aí beleza, quando eles iam passar, então, colocavam na frente os escravos, os povos conquistados, depois vinha o exército, né, os homens de batalha, e aí ia passando, marchando por cima daquelas flores. Irmãos, ia subindo um cheiro suave daquelas flores, daquele aroma, ia subindo, e por último, vinha o general, em cima de um cavalo branco, na manhinha, passando, na manhinha, e o povo todo reverenciando ele: campeão, vencedor, esse é o nosso general, E aí quando ele chegava na frente do imperador, que era César, o imperador se prostrava diante dele e dizia: meu general, você é vencedor. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é isso: Jesus Cristo é o nosso general. O povo que ele conquistou somos nós. Nós iremos triunfar e passar por esse mesmo caminho, irmãos. Nós na frente, os povos conquistados, atrás os generais de guerra, e Cristo Jesus, o general, montado num cavalo branco, e escrito na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. Exaltado e adorado, esse é Quírios. E aí, irmãos, não é Maradona, não é César, não é ninguém, é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê? Vamos se dizer que a gente ainda fique, que o mundo ainda perdure 2000 anos. Daqui 2000 anos ninguém lembra mais quem é Maradona. Ninguém nem sabe quem é Maradona. É hoje, mas daqui 2000 anos ninguém vai mais lembrar. E quem era Maradona há 1000 anos atrás? Ninguém sabia quem era. Mas Jesus não. Ele era, ele é, e o que há
de vinho. Ele jamais irá passar. E todos aqueles que estiverem com ele também não passarão. Viverão eternamente. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Bom, agora eu vou começar a pregar, beleza? Já fiz a introdução. Agora nós vamos entrar na palavra. Vamos falar um pouco agora justamente sobre esse milagre do leproso. Você pode abrir para mim? Vamos usar o texto. Vamos usar o texto de Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 12. Agora é o milagre do leproso. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para o deserto para ali orar. Amém? Glória a Deus, palavra do Senhor. Irmãos, por que nós vamos usar o evangelista Lucas, né? Vocês sabem que são os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são sinótipos, né? Mas o leproso só está em Mateus, Marcos e Lucas. João não fala sobre o milagre do leproso, ok? Mas nós vamos usar Lucas porque Lucas era médico. Se nós vamos falar de enfermidade, então nós vamos pegar logo um especialista, vamos pegar logo um doutor que sabia do que estava falando. Então Lucas, ele era médico, Lucas, ele era cientista, e Lucas, ele era um historiador, era um camarada muito inteligente. Então nós vamos usar aqui a palavra que Lucas escreveu para a gente aprender um pouco mais sobre esse milagre. Amém? Só que para a gente saber um pouco sobre o milagre, nós vamos ter que falar um pouco sobre lepra. Vamos lá abrir em Levíticos capítulo 13. Vocês estão acompanhando a leitura diária aí do Velho Testamento? Amém? Amém? Não pode mentir, irmãos. Quem mente, o nariz cresce, hein? Então lá em Levíticos capítulo 13 e 14, o Antigo Testamento vai falar exatamente sobre a lepra, sobre esse problema da lepra. Então abre lá 13:3. Levíticos capítulo 13, 3. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo, o declarará imundo. Isso é o que a palavra de Deus fala, Levíticos 13:3. Só que no capítulo 13:3, até o Pedro estava em casa. Não foi, Pedro? Cadê o Pedro? O Pedro está aqui, né? O Pedro estava em casa quando a gente leu esse capítulo, né? Só que a lepra, ela tem alguns estágios. Então eu marquei aqui na minha Bíblia, deve ter umas 4 ou 5 estágios de lepra. Então tinha lepra que pegava no braço, tinha lepra que pegava na cabeça, tinha lepra que pegava na perna, e tinha lepra que pegava no corpo todo. E era o sacerdote que ia fazer essa análise. Ele ia lá, ele olhava, via a profundidade, via a questão da coloração, de todas essas coisas, e ele que ia testar se a pessoa estava com lepra ou não. Era ele que ia dizer se aquilo lá era lepra ou não. A doença da lepra no Velho Testamento e a imundícia que era atendida como tudo aquilo que não estava de acordo com a vontade de Deus e com sua santidade. Sua causa poderia ser fatos associados à paternidade e à maternidade, doenças ou morte. Todas essas coisas afastam-se da perfeição que Deus pretendeu na criação. Em outras palavras, as leis sobre a impureza faziam o povo se lembrar dos seus pecados e do resultado deles. Lepra naquela época não era só doença física, mas ela era sinônimo de pecado daquela pessoa ou da geração passada, pai ou mãe. E ela fazia a pessoa lembrar dos seus pecados e das consequências dos seus pecados. Tem mais um texto que eu quero ler com vocês, Levíticos 13, no mesmo capítulo, no versículo 46. Todos os dias em que a praga estiver nele,
será imundo, imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. A sua habitação será fora do arraial. Então a pessoa está com aquela mancha no corpo, ela está com aquela ferida, ela ia até o sacerdote avaliava, analisava e decretava, sim, é lepra. E agora, com consequência da lepra, você vai ter que sair fora do arraial, você vai ter que sair fora da convivência das pessoas, você vai ter que sair do nosso meio, e você vai ter que ficar isolado, em quarentena, parecido com os dias de hoje. Quando uma pessoa está contaminada com Covid, é como o pastor falou, não venha para a igreja, se isole em casa e fique lá aguardando. A lepra era mais ou menos isso na questão da separação, só que tem uma grande diferença. Lepra não tinha cura, como Covid também não tem cura. Só que o Covid, a maioria das pessoas, elas se recuperam em 14, 15 dias. No caso do pastor também contraiu o Covid, 14, 15 dias, ele em quarentena, em repouso, não tem remédio, Deus o curou, ele se curou, né? E ele já pode vir para o seu convívio. Mas a lepra não tinha cura, e ela não ficava só 14 dias, podia ficar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, na vida toda, a pessoa leprosa. Lepra separado de toda a sociedade. A lepra não é só enfermidade física, mas também isolamento social, tristeza e depressão. Quem tinha lepra não podia se aproximar das pessoas, como o Covid de hoje. E quando fosse para algum lugar público, precisava gritar lepra ou leproso, para que as pessoas se afastassem. Isso aqui também é importante. Existia também uma lei, uma regra, que essa pessoa ela ia se afastar. Só que ela vivendo afastada, e tinha um lugar que eles ficavam, que chamava leprosário, que era uma caverna, onde só ficava leproso. Só que eles ficavam isolados, mas eles precisavam comer, precisavam tomar água, às vezes precisavam comprar uma roupa, alguma coisa. Então eles tinham que vir para a sociedade, eles tinham que vir para os comércios, para essas coisas. Então a regra a lei daquela época dizia assim, ó, se você tem lepra e você quer acessar uma comunidade ou um comércio, quando você chegar lá, você vai ter que dizer assim, ó, lepra, leproso, sou leproso, para que todas as pessoas possam escutar, entender e se afastar. E isso às vezes está acontecendo no dia de hoje, sabia? Tem muita pessoa com, eu não sei, não vou dizer preconceito, mas medo por conta do Covid, né? Então eu parei meu carro e eu sou motorista de aplicativo, então é comum que as pessoas só andem atrás, as pessoas não andam na frente, por conta do Covid, por conta que as pessoas também não querem, e a gente também como motorista também prefere que as pessoas andem atrás, não é isso, Fernando? Então, quando eu parei o carro, estava com o vidro aberto, a mulher abriu a porta da frente, e quando ela abriu a porta da frente, eu falei para ela, senhora quer ir na frente? Ela falou, ai meu Deus, o Covid, aí ela correu e voltou para trás. Eu acho que ela olhou para minha cara e me achou com cara de Covid. Tá aqui o Covid, vai me pegar, meu Deus, o Covid, moço, o Covid. Aí voltou para trás, sentou atrás, e a gente foi. Então, lepra é a mesma coisa. Quando o cara falava leproso, perna para quem te quer, ninguém ficava perto, nem parente e nem amigo, ninguém. Lepra era um negócio terrível, era uma enfermidade física que não tinha cura, e era também um isolamento, um afastamento da sociedade, um afastamento da própria parentela, dos próprios parentes. Ele não tinha mais contato com ninguém, nem com filho, nem com pai, nem com mãe, com mais ninguém. Acabou, cessou. E isso gerava nele também depressões e tristeza, além de ser uma doença terrível. O evangelista Lucas, ele vai dizer que o corpo daquele homem estava tomado, estava cheio de lepra. Então não era uma manchinha aqui, não era algo pequenininho, era o corpo todo. E a lepra, irmãos, conforme o tempo vai passando, ela é uma doença que ela vai corroendo a carne e o osso. Ela traz desfiguração de membros e até da face. Ela desconfigurava a orelha, desconfigurava nariz, boca, olho, a cara da pessoa ficava toda torta. Fora os sangramentos, o pus, o sangue, nada podia conter. Era terrível, terrível. A doença da lepra era terrível. Uma pessoa que estava no estágio como esse, ela olhava, ela sentia medo. Era como se fosse o câncer no dia de hoje, mas um câncer muito avançado.
Mas havia uma diferença muito grande, porque quando você tem uma pessoa que ela está com câncer, ela está com metástase de câncer, se você olhar para ela dependendo, você não percebe que ela tem câncer. Assim foi o amigo meu que faleceu de câncer. E quando eu fui visitar ele lá no hospital, na Baixada, eu cheguei lá, ele estava deitado. Ele falou: Davi, estou bem. Ele não tinha sangramento, não tinha ferida aberta, ele estava bem, com a perna para cima, que o câncer dele era no fêmur. Está bem. Mas a lepra não, ela é evidente, ela é externa, ela vai se mostrando, ela vai corroendo. O que é pior, eu não sei o que é pior, se a pessoa ter metástase e já logo morrer, ou se ela ainda permanecer viva e aquela ferida comendo ela. Vocês já viram pessoas que têm diabetes? Pessoas que têm diabetes têm dificuldade de cicatrização. E eu peguei uma moça, uma passageira, ela disse a mesma coisa para mim. Ela falou assim: eu estou cuidando de um rapaz que ele já é um senhor e ele tem diabetes e ele teve um furúnculo. Quem aqui sabe o que é furúnculo? Todo mundo sabe? Todo mundo sabe, né? Os Nutelinhas, sabe? Cadê os Nutella? Os Nutella não sabem nada, só sabe do crisátome. É isso, Lud? Pronto, crisantome. Então, aquele rapaz pegou o furúnculo já se curou, mas por conta da diabetes dele não cicatriza. E a mulher falou que foi putreficando a carne dele ao redor, e ela foi invadindo, fazendo buraco na perna dele e chegando até o osso. Eu falei: meu Deus, que coisa terrível. Era semelhante isso daí, a lepra. Mas aí o que acontece? Isso no corpo todo. Estou falando uma ferida na perna, mas no caso do rapaz, como o evangelista Lucas está dizendo, era no corpo todo. Ferida aparente, isolamento social, separação da parentela, não pode trabalhar, não pode ter convívio, não pode absolutamente nada. Irmãos, você sabe que uma das passagens mais pesadas da Bíblia, e toda vez que eu leio, eu sinto uma tristeza muito grande, e ela tem a ver com leprosos. Eu não sei se vocês já leram, está lá em 2 Reis, 2 Reis capítulo 7, vamos abrir lá? Nossa, essa passagem aqui é muito pesada, irmãos. Segunda Reis capítulo 6, desculpa, irmãos. 2 Reis capítulo 6, o que acontece? Estava tendo uma guerra naquela época, Israel com outros povos, e os outros povos que queriam destruir Israel, eles falaram assim: nós não vamos atacar com essas armas comuns que o pessoal está atacando. O que nós vamos fazer? Nós vamos sitiar Israel. Nós vamos sitiar, nós vamos isolar todo o perímetro, e nós não vamos deixar ninguém entrar, ninguém sair, e eles vão morrer de fome. E quando eles saírem, nós vamos estar com os nossos snipes, nós vamos derrubar um por um. Puf, puf, puf. Sitiaram toda Israel. Imagine sitiar todo o Parque Bristo, isolar, ninguém entra, ninguém mais sai. Por um tempo tem comida na casa do irmão, o Brilhante tem comida, os açougues tem comida, só que o tempo vai passando, vai acabando. E foi o que aconteceu naquela época. Acabou a comida. As pessoas estavam morrendo de fome. Olha só essa passagem, que coisa pesada, irmãos. 6:28. Disse-lhe mais o rei. O rei foi falar com a mulher foi se queixar com ele. Ele disse-lhe mais: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Olha só: cozemos, pois, o filho dela e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes. Acabou a comida, a fome era tão grande que duas mulheres combinaram: vamos matar os nossos filhos, comemos o meu hoje e amanhã vamos comer o seu. Isso é o que aconteceu. Só que uma das mulheres fez o combinado e a outra não fez, e ela foi reclamar com o rei. E o rei, não aguentando toda essa história, de tanta indignação, de tanta tristeza, ele rasgou as suas vestes. Falou: meu Deus, que situação terrível e triste. E aí Deus usa leprosos para abençoar aquele povo. E aí os leprosos que estavam fora do arraial, fora da cidade de Jerusalém, por conta da lei que tinha, eles estavam num lugar distante. E aí o que acontece? Tinha um acampamento do povo inimigo, e eles também estavam com fome, procurando comida. Quando eles chegaram no acampamento inimigo, os caras tinham zarpado,
tinham saído correndo e deixado tudo para trás, comida, cavalo, armas, tinham deixado tudo para trás, porque Deus os abençoou e fez um som de batalha e de guerra, e aqueles inimigos falaram: meu Deus, Israel reuniu outros povos, estão vindo contra nós, mano, vamos correr, porque nós estamos em poucos, vamos correr. E eles correram, e aí Deus usa os leprosos para poder chegar lá e ver todas aquelas coisas. Agora eles têm comida, só que tem um porém: eles não podem voltar para o arraial, não pode ter convivência. E eles falaram: meu, e agora? Vamos comer nós aqui e deixar eles para lá? Os caras já não querem nada com nós, nós já estamos separados, estamos segregados, nós estamos cheios de comida aqui, vamos deixar eles para lá? Aí o outro falou: não, vamos comer, mas vamos avisar eles, vamos lá avisar. E aí eles voltam, chega lá, ó, leproso, sou leproso, mas nós temos uma boa notícia, tem comida no arraial ali. E depois você lê a história para você ver o desfecho. Mas Deus usou esses leprosos para poder trazer comida para esse povo. Essa é uma das histórias mais tristes, mas com um final feliz, que Deus usou esses leprosos para que isso possa acontecer. O evangelista Marcos dá detalhe da localidade nessa passagem. Vou ler agora a passagem de Marcos, tá? 1:39. E pregava na sinagoga deles por toda a Galiléia, e expulsava os demônios, e aproximando dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Isso é o que o evangelista Marcos está dizendo, ele deu detalhes sobre a localidade. E aí o evangelista Lucas ele vai dizer assim, e aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, tomado de lepra, veio a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, algumas verdades sobre essa cura e sobre esse milagre. O primeiro é sobre o leproso, é sobre o doente. Esse camarada já vinha sofrendo há muito tempo, estágio avançado da doença, das feridas. E aí, meus amados, ele está ali desenganado pelos médicos. Ele sabe que lepra não tem cura, ele sabe que lepra não tem cura. Mas, irmãos, o que chama a atenção nesse texto é que ele tem um reconhecimento sobre a soberania de Jesus. Irmãos, a medicina é excelente, mas ela tem um limite. A ciência é excelente, mas ela tem um limite. Podem ver que eles estão se batendo para a cura do Covid, uma vacina. Até hoje não tem cura para AIDS, para muito câncer não tem cura, porque eles são limitados. Só que aquele leproso, aquele homem, ele teve um reconhecimento. Ele disse assim: Senhor, o Senhor é soberano, e eu sei que Tu podes me curar. A medicina não pode fazer nada por mim, mas eu sei que Tu podes me curar. Esse é o reconhecimento que ele teve sobre a soberania de Deus. Outra coisa, irmãos, que chama muita atenção nesse texto é sobre a obediência dele, a humildade do leproso. Ele chega para Deus e diz assim: Senhor, se Tu quiseres, se Tu quiseres. Ele está dizendo: a vontade é toda do Senhor, a vontade é toda do Senhor, não sou eu que determino, não sou eu que vou dizer o que o Senhor vai fazer. O Senhor, a vontade do Senhor é soberana, e o Senhor pode fazer isso. Irmãos, e a gente tem visto muitas pessoas querendo controlar a vontade de Deus, as pessoas querendo controlar a Deus, porque deu um dízimo e quer algo em troca, porque fez um voto e quer algo em troca, porque eu vou determinar que Deus vai fazer. E Deus não age assim. Deus age na humildade das pessoas. Isso vem do determinismo, que vem lá do relativismo, que vem do hedonismo, iluminismo e todas essas coisas, progressismo. E hoje está muito na moda. O que está muito na moda hoje? O coach. Hoje está muito na moda o coach. A gente tem milhares de pessoas, milhares de técnicos e mentores pregando o determinismo, que você vai conseguir, que vai dar certo, que tudo vai dar certo, que você vai conseguir. Irmãos, as coisas vão dar certo? Vão, se for da vontade do Senhor. Se não for, não vai.
E não vai. Davi, você é contra o coach? Não, eu não sou contra o coach. Eu sou contra o coach no púlpito. Púlpito é lugar de palavra. Púlpito é lugar de cruz, arrependimento, sacrifício de Cristo. O coach é para uma parte financeira, uma empresa, né? A sua vida profissional, isso é legal. Mas algumas coisas você tem que avaliar. Por exemplo, eu vou fazer um coach com o pastor Henrique. Vamos supor que o pastor Henrique é coach. Aí o pastor Henrique é especialista em finanças. O que eu preciso olhar no currículo do pastor Henrique, na vida dele? Para ver se ele deu certo nas finanças. Se o pastor Henrique chegar para dar uma palestra de finanças, de carro 1.0 e um celular Android igual o meu, tem alguma coisa errada, não tem? Pastor, não deu nem certo para o senhor, vai dar para mim? O senhor quer me ensinar a parte financeira? Se o senhor está andando de carro 1.0 e de Android, isso eu já ando. Então nós temos que avaliar. O cara do coach, ele é bom no que ele faz? Né? Você vai estar falando um cara especialista em empresa. O cara já administrou a empresa, já deu certo em alguma empresa? Porque senão, irmãos, é só entendeu? Eu faço o que eu falo, mas não sei se vai dar certo. Entendeu? Então é isso que a gente tem que analisar. No coach, algumas coisas que a gente precisa analisar. Mas não é problema. Mas nós temos que tomar cuidado. Agora vocês já viram que coisa? Eu acho engraçado demais, irmãos. Acho muito engraçado. Porque o coach, irmãos, ele vem da palavra, ele é uma ramificação do evangelho. O evangelho é completo. O coach é só uma partezinha dentro do evangelho bem pequenininha. Mas o que as pessoas fazem? Elas usam essa parte pequenininha para o todo. É por isso que não dá certo. É, por exemplo, vamos supor, eu chego na sua casa, vamos supor que eu estou, sei lá, o dia todo sem beber água. Estou com muita sede, eu chego lá na sua casa, aí você vai lá e pega um conta-gota. Sabe aquele do rinossoro que a gente pinga no nariz? Aí você vai lá, pega uma gotinha de água e chega na minha boca e uma gotinha de água. Para quem está com sede, não bebeu água o dia todo, isso vai fazer algum efeito? Nenhum. Fala, irmã, eu quero 500 ml. Eu quero 1 litro de água, eu quero 2 litros. Eu quero em abundância. E aí acha que a vida está nas constelações, que a vida está na posição dos astros, da lua, das estrelas, numerologia, no determinismo. Aí todo mundo reunido no auditório lá cantando a musiquinha da Xuxa. Tá viu? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dá toda a coragem que quiser. Meu irmão, ajuda aí, pô. Ajuda aí. A Xuxa, cara, vocês já viram o que a Xuxa está fazendo? Lançando um livro LGBT para criança. Aí tá todo mundo lá cantando. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Vai dar o que, irmão? Vai dar o que para você? Ela está dizendo que uma criança que nasceu menina vai se tornar menino. E tá todo mundo cantando a musiquinha dela. E o cara lá de cima vai me dar, porque nem o nome de Deus ela consegue falar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo e tem gente que cai nisso ainda. Você quer ser administrador de empresa? Está aqui, ó. Está aqui. Você quer ser especialista em finanças? Está aqui. Você quer ser um bom profissional? Está aqui. Quer ser empresário? Está aqui. Você quer ser bom pai? Está aqui. Quer ser bom filho? Está aqui. O evangelho é completo, a palavra de Deus é completa. Ela não deixou nada em aberto. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então nós estamos falando da posição do doente. E ele chega reconhecendo a soberania e a vontade de Deus e dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu tens poder e autoridade para poder me curar. Se tu quiseres, Jesus olha para ele e diz assim: eu quero ser limpo agora. Ele não disse nem agora, só disse ser limpo. Puf, curado instantaneamente. Aquele corpo tomado de ferimento e de lepra foi instantaneamente curado. E o que é melhor, irmãos, a palavra está dizendo que Jesus o tocou. Jesus o tocou. Irmãos, ele não podia ser tocado por ninguém. Quem está com Covid e se aproxima de alguém, olha os nossos toques aqui, pastor, ó. É isso aqui. Só que essa palavra no original, sabe o que é? Jesus o tocou, Jesus o envolveu, Jesus o abraçou,
cheio de lepra, sangrando, todo destruído. Jesus vai lá e o abraça. Ele não deu um toquinho, ele o envolveu e abraçou e disse assim: eu não te segrego, eu não te separo, eu não te discrimino, eu te abraço, te curo, te salvo e te liberto. Aleluia. Irmãos, não tem pecado algum que Deus não possa solucionar. Não tem história nenhuma que Jesus Cristo não possa mudar. E aí sabe o que acontece? Todo mundo sabe, se eu toco alguém que está com Covid, eu fico com Covid. Se eu toco quem está com lepra, eu fico com lepra. Assim era a palavra. Pô, você teve um contato com o leproso, você também é leproso, você é imundo. Só que com Jesus Cristo é diferente. Ele que é limpo, toca um que é imundo, e ao invés dele que é limpo ficar imundo, o imundo que é imundo fica limpo. Aleluia. Vocês entenderam? Vou falar de novo, vou repetir. Então o limpo toca o imundo, e ao invés do limpo ficar imundo, o imundo que era imundo ficou limpo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cristo é soberano, Ele é Kyrios, Ele é poder e autoridade, e Ele não se contamina, mas Ele cura, Ele salva e Ele liberta. Só basta a gente crer, ter obediência, o adorar, o reconhecer a tua soberania e a tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Vocês entenderam? Aleluia, glória a Deus.